Olá, muito bom dia a todos e a todas. Que bom que você conseguiu separar um tempo para estar com a gente junto em adoração, se relacionando com Deus, como é a proposta do Evangelho, essa restauração da nossa relação com Deus, o aperfeiçoamento dessa relação com Deus, que só foi possível por causa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso bom pastor. Foi Ele quem acolheu o rebanho e redimindo o pecado desse rebanho possibilitou-nos acesso ao Pai uma vez mais. E o outro motivo extraordinário e abençoador é podermos fazer isso juntos, enquanto povo de Deus, enquanto família de Deus, e encontrarmos-nos nas redes sociais tem sido a ferramenta que a gente tem usado para aperfeiçoar a comunhão, é a ferramenta possível no momento. E eu louvo a Deus porque a gente tem essa ferramenta disponível. Nós da IBJI nos reunimos semanalmente nesse lugar, nessa sede onde eu falo com vocês hoje, aqui em Niterói. E se tornou uma rotina não só para nós, mas para a realidade do mundo, essa reunião ao redor dos smartphones, dos computadores. E a comunhão tem sido aperfeiçoada, mesmo que à distância. Tem sido provada, e por isso uma saudade enorme no coração de estarmos todos juntos. Mas também tem sido aperfeiçoada aqui, que a gente tem aprendido quanto o outro, a outra, fazem falta na nossa caminhada de vida. Aqui a gente tem aprendido a vencer as correntes da inibição e expressar carinho, expressar gratidão a Deus pela vida do outro. Então, minha gratidão por sua presença virtual junto a nós na manhã de hoje. Espero de todo coração que a adoração e os entornos da adoração abençoem a sua vida e a minha vida enquanto a gente o faz, enquanto a gente vive isso. Não na presença de Deus, mas na presença um do outro, porque não é possível viver sem a presença de Deus. A gente é até traído, né, pela nossa fala, pelo nosso jeito, pelo argumento verbal, né? A gente, quando vai orar algumas vezes, usa o termo entrando em sua presença. Não, a gente vive na presença de Deus. Deus é tudo em todos, como diz Paulo, apóstolo. Então, nós estamos nele, mas é verdade também, e daí vem essa traição na nossa consciência e na nossa maneira de expressar. É verdade também que há alguns momentos em que a gente se percebe na presença de Deus, que a gente percebe Deus junto da gente, e eu espero de todo coração que na reunião de hoje, na celebração de hoje, a gente se perceba em Deus e que a gente se perceba em Deus como povo, como família, como corpo dele. Espero que essa palavra viva que um dia o Senhor Deus deu àquela mulher samaritana na pessoa de Jesus Cristo, em João capítulo 4, se concretize, se torne verdade para nós hoje. Está chegando a hora, disse Jesus àquela mulher, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bem, o que Jesus está pondo termo aqui é nessa ideia geográfica de um lugar para adoração. O que Jesus está pondo em termos e está organizando na cabeça daquela mulher, no coração daquela mulher, e consequentemente alcançou o nosso coração e a nossa cabeça também, é essa ideia de um local para adoração. E Jesus está dizendo, não é mais um local, agora eu estou com vocês,
e o nome usado para eu estou com vocês é Emanuel, Deus conosco. Jesus está dizendo, então, agora eu estou com vocês. No final do seu ministério, ele vai fazer uma promessa, aliás, sustentada por isso. Ele diz, estarei com vocês todos os dias, todos os tempos. Vocês não ficarão órfãos, vocês não estarão sós, eu estarei com vocês. E aí, na sua casa, no cômodo da sua casa que você está, algumas famílias reunidas em uma mini-célula, em uma igreja, outros recolhidos no seu quarto, em um dos aposentos da casa. Aí é onde você está, é lugar de adoração. E não é lugar de adoração agora, domingo pela manhã, às 9h35, é lugar de adoração, porque aí tem duas ferramentas importantes. Você, o coração de adorador, de adoradora, e Deus, o Deus de amor, que procura perdão por adoradores como a gente, que procura corações que se derramem diante dele. E quando essas duas coisas se encontram, um coração sedento de Deus e um Deus ávido por acolher corações sedentos, há algo de extraordinário que transforma a vida da gente. E a minha oração na manhã de hoje é que essa verdade preciosa da Escritura Sagrada alcance a nossa vida enquanto a gente se reúne ao redor dos equipamentos eletrônicos, na presença um do outro, mas sobretudo na presença daquele que tudo pode, tudo tem e tudo é. Uma das experiências mais preciosas nesse tempo é o tempo de adoração, é o tempo que a gente consegue pôr melodia e palavras de poesia no nosso coração, na nossa mente, quando aquilo faz sentido dentro da gente de alguma maneira, e a gente apresenta isso diante de Deus, com cânticos, com louvores. A Marcela e o Clauber têm sido ferramentas para isso há muito tempo aqui na IBJI, há um tempo bastante grande já com a gente, na nossa caminhada. Nós não somos uma igreja tão velha, a gente é uma igreja nova, mas nessa caminhada nova eles têm sido ferramentas de Deus na nossa vida, e especialmente nesse tempo de isolamento, tem separado o tempo deles, no lar deles, lugar de adoração também, como disse o Senhor Jesus, para conduzir-nos, para pegar o nosso coração e gerar poesia com melodias e palavras que fazem sentido para nós e a gente as apresenta diante de Deus. Marcela, Clauber, muito bom dia a vocês, que bom servirmos a Deus juntos uma vez mais, agora de maneira virtual, mas que bom estar com vocês. Um beijo grande, que Deus conduza esse tempo de adoração através da vida de vocês. Amém. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos queridos. Vamos exaltar o nosso Deus, vamos render ao Senhor louvores nessa manhã, neste domingo que o Senhor nos deu. E eu quero te convidar a fazer isso, a você entregar o teu coração, abrir o teu coração e exaltar aquele que nos ouve, aquele que sabe, ele nos sonda, ele conhece o que há dentro do teu coração, dentro do meu coração, e nessa manhã eu te convido a fazer isso, a entregar o teu coração ao Senhor. Vamos exaltar aquele que tem todo o poder. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Exalte o nome daquele que tem todo o poder, daquele que nos deu a salvação, que nos trouxe a salvação, que nos redimiu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move, se você crê nisso, Ele move as montanhas ao seu favor. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória. A gente teve uma queda na transmissão com a Marcela e com o Clauber, foi isso? Para eles lá ainda está acontecendo, para nós aqui parou. Tá, acho que imaginamos que para a mídia também, para a rede social também. Eles estão com a internet lá? Já voltou. Para começar a interromper a nossa adoração fácil assim, volta lá para eles direto então. Aleluia! Aleluia! Só um minutinho. Voltou. Parece que deu uma travadinha aí, foi isso? Só um minutinho. Mas acho que agora foi. Tá tudo ok? Acho que tá. Então vamos lá, vamos seguir. A gente vai cantar uma canção agora e não sei se você conhece a letra, então procura aí a letra. Senhor, eu preciso. Essa foi uma das canções que a gente cantou em um dos nossos musicais. E nós precisamos do Senhor, e nós vamos dizer isso. Queremos nos render o nosso coração, àquele que é o nosso defensor, justo e fiel. Essa canção diz sobre isso. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor.
justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Deu tempo de você aprender, né? Quem não conhece? Você prestou atenção nessa letra, nessa canção? É a nossa oração para o Senhor. Nós dependemos do Senhor. E nós sabemos que esse Deus que nós cremos e confiamos é o nosso defensor justo e fiel. Então eu te convido a cantar de novo essa canção e fazendo essa oração, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. É com o Senhor que eu quero contar. É com o Senhor que eu quero viver. Vamos dizer assim, enquanto cantamos essa canção. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E agora? E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará.
meu defensor, justo de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Aleluia, precisamos do Senhor, aleluia. Pai, nós entregamos esses louvores nessa manhã ao Senhor. E o nosso coração se alegra, a gente fica com a voz embargada, dá vontade de chorar, mas é de alegria por pertencermos ao Senhor. E nós queremos dizer mais uma vez nessa manhã, nós amamos o Senhor. E nós colocamos a nossa vida, toda a nossa vida, nas tuas mãos. Cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e sabemos que o Senhor há de operar em nós. Louvamos o teu nome nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai cantar mais uma canção que diz sobre o descanso do Senhor. Descanse no Senhor, Ele é a nossa força. Isaías 40, 31 diz assim, o Senhor... Deixa eu achar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmo 118. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a nossa salvação. Amém? Amém. Vamos cantar assim. Esse é o Senhor dizendo para você. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente teu, todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Vamos novamente do início. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente. É meu, somente meu, todo trabalho. O Senhor diz a você, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Em
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O Senhor diz assim pra gente. Ele diz pra gente descansar nele. Ele está cuidando da gente. Só Jesus é tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada mais preenche o nosso coração, mais do que queremos pedir. O Senhor é bom e o seu amor durará eternamente. E em alta voz eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom e o seu amor durará eternamente. E em alta voz eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. Vamos declarar mais uma vez isso ao Senhor. Só Jesus é tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada mais preenche o nosso coração, mais do que queremos pedir. Vamos dizer: o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom e o teu amor durará eternamente. E em alta voz o Senhor é bom para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom e o teu amor durará eternamente. E em alta voz eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre.
O Senhor é bom e o seu amor durará eternamente. Aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E agora com duas pessoas muito especiais para a gente, para a nossa igreja. E eu acredito que vai ser muito bom a gente olhar esses rostinhos queridos, louvando ao Senhor. Vamos fazer isso agora, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com eles. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, amém. Coisa boa ver essa turma adorando a Deus, juntos, apesar de separados pela distância, mas em comunhão, com o coração derramado diante do Senhor. Em especial esses pequeninos aí, dá saudade demais de vê-los por aqui. Aqueles que reclamavam, e acho que é uma minoria, de ter nossas crianças envolvidas na nossa celebração, ainda que muitas vezes distraídas e distraindo a gente, hoje devem estar sentindo falta. Eu, pelo menos, estou sentindo muita falta. Que bom ver essa turma que a gente viu crescendo junto a gente, que a gente viu começando um processo de compreensão do Senhor dos Senhores. Quero dividir um texto da Palavra de Deus com vocês, de maneira breve, mas espero que toque o seu coração como tem tocado o meu. Esse estudo da Palavra de Deus, esse se debruçar sobre o texto bíblico. Nos últimos 3 encontros que tivemos pela manhã, eu conversei sobre a história de Moisés. Ainda tinha algumas coisas para falar, mas resolvi fazer um passeio por outros personagens enquanto a gente caminha nesse tempo de separação. Quero falar sobre os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda não decidi no meu coração se
uma mensagem, um domingo para cada um. Se eu tivesse que responder por hoje, seria mais do que um domingo para cada um. Mas eu também não quero me alongar, então estou na dúvida. Semana que vem eu já acabo com esse mistério e decido se sigo com uma história para cada personagem ou algumas histórias. O Abraão, por exemplo, tem bastante história para a gente contar. Foi difícil escolher uma, mas na manhã de hoje escolhi conversar e dividir com vocês um pouco do chamado de Abraão. Ainda Abrão, aqui no capítulo 12, só mais para frente vai se tornar Abraão, se casar com Sara e desenvolver o projeto ao qual ele foi chamado por Deus para fazer. Esse chamado acontece aqui no capítulo 12. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 12, a história do chamado de Abrão. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero ter mais um tempo de oração. Pai, eu te agradeço pelo tempo precioso de adoração, de derramar o coração com louvores, que a gente desfrutou, que a gente pôde viver, ainda que distanciados uns dos outros, em sua maioria, mas eu te agradeço, porque a tua presença e a percepção da tua presença, sobretudo, traz ao nosso coração um sentimento de esperança, de acolhimento e de cuidado. Então eu te agradeço pela experiência, pela possibilidade de termos vivido isso juntos em adoração. E te peço, dá-nos a tua palavra nessa hora, pois só tu pode dá-la. Dá-nos porção de ti enquanto lemos a tua palavra. Eu te peço, dá aqui algo para além de texto lido. Aconteça, dá que algo para além do que uma história que eu li e compartilhei aconteça. Eu te peço, toca a nossa vida com o toque do sobrenatural, abra os nossos olhos e os nossos corações para te percebermos enquanto caminhamos nessa etapa da nossa vida. Eu te peço assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, ou na sua versão, em outra versão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o chamado de Abrão e um texto extraordinário. Não está aqui depois do capítulo 11. Casualmente, o autor bíblico tem para nós uma mensagem sendo passada desde o Éden, desde o jardim, desde a criação. E Gênesis capítulo 12, o chamado de Abrão, é uma comunicação linkada em todos os outros eventos que aconteceram até agora. Gênesis capítulo 12 acontece imediatamente depois da história de Babel. Babel é onde o ser humano obstinado, rebelde, tenta uma vez mais se tornar referência para a condução da vida. Chama para si esse papel de ser padrão. Lá no Éden, você lembra bem, Deus, criador de todas as coisas, cria um mundo de excelência, um mundo de ambiente e convívio harmônico e adequado. Deus diz, esse aqui é o jardim que fiz para a humanidade. Esse é o jardim que construí. Há harmonia nele. Há harmonia em toda a criação. Tudo orna. E Deus diz que tudo que tinha feito era bom. Não era tudo feito sem possibilidade de erros. Ele mesmo adverte, cuida do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sujeitem-se a mim. Toda vez que o dia terminar, nós vamos caminhar em parceria. Todo findar de dia, toda
fechamento de balanço de dia, eu passo para a gente conversar, vocês dizem para mim como tem sido tocar a vida, eu digo para vocês os projetos que tenho, os sonhos que tenho, eu mostro para vocês a dinâmica de vida sob o meu governo. Vocês, diria Deus, podem administrar tudo. A terra, o salmista vai dizer, eu a dei aos homens. Então vocês podem ser os gestores. Aliás, planejei que tivessem essa gestão. Vocês terão domínio, diria o Senhor nas minhas palavras, sobre tudo que criei. Vocês são a coroa da criação, o melhor de mim. Aliás, fiz vocês a minha imagem conforme a minha semelhança. Fiz vocês a nossa imagem, a nossa semelhança, diria a Trindade. E a humanidade, vivendo no jardim, se rebela contra Deus, vocês lembram bem disso, e ao analisarem tudo ao redor, dizem, não queremos ser só administradores. O Senhor pode ser criador e tem lá os seus méritos. Aliás, deve ser mesmo o Senhor de todas as coisas. Mas nós queremos tomar a nós como referência de certo e errado. Se entendi certo a interpretação de Gênesis capítulo 3, a história da queda, o homem chama para si a responsabilidade de referência. Não queremos que Deus seja referência. Seduzidos pela serpente, eles escolhem serem eles mesmos, a humanidade, a referência para o padrão de vida, de certo e errado. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa chamar para si a referência de ser o certo, de dizer o que é certo e o que é errado, ou seja, a escolha do padrão de vida, o modelo, a referência de se tocar a vida, somos nós, queremos que sejamos nós e não mais a Deus. Essa é a rebeldia, esse é o pecado original, é prescindir de Deus. E como Deus é imprescindível, o que vem depois disso é um mundo de morte, é um mundo de inveja, é um mundo de dores e de lamentos, e a humanidade começa a escrever sua história já no capítulo seguinte com inveja, machucaduras, mágoa, morte. É a primeira mancha de morte explícita na Bíblia. Há uma implícita no capítulo 3, quando fala do animal que teve as suas vestes, teve a sua pele usada como veste para a humanidade, mas a primeira bem declarada é no capítulo 2, e é fruto de um mundo do jeito da humanidade. Então a humanidade decide ser padrão e Deus julga a humanidade. Deus diz, não, aqui é o meu jardim, eu sou Senhor de todas as coisas, eu criei todas as coisas, e vocês não vão ter a prerrogativa de fazer o mundo do jeito de vocês. Aliás, o mundo do jeito de vocês é ruim e vai de mal a pior. Eu sou o padrão, eu sou a referência, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor de todas as coisas, e Deus não abre mão do seu senhorio. Aliás, não abre nunca, é um equívoco acharmos que a gente toca a vida sem Ele. Deus não abre mão do seu senhorio, julga o homem. Bem, fora do jardim, a humanidade pensa, vamos seguir do nosso jeito. Deus julgou a gente no jardim dele. A humanidade não pôde ser quem queria ser no jardim dele, lá no tal do paraíso. Mas fora do paraíso, para onde ele nos expulsou, a gente toca a vida do nosso jeito. A gente escreve do nosso jeito e o mundo vira de ponta cabeça, vai de mal a pior. Deus olha tudo aquilo e fala, olha, eu julguei vocês no jardim e eu julgo vocês fora do jardim. Não há instância da vida humana que Deus não se relacione com soberania. Deus é soberano, é Senhor de todas as coisas, é o que o autor do Gênesis está comunicando para nós. Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele não vai abrir mão disso. Deus faz um segundo juízo, que é o capítulo 6 do livro do Gênesis, o dilúvio. Deus julga a humanidade, se entristece profundamente no coração e diz, não foi para isso que eu criei vocês, não era esse mundo, o mundo ideal, o mundo que planejei, não é vivendo desse jeito que eu queria ver os meus filhos e filhas. Deus, o autor do Gênesis, usa uma expressão humana para Deus e diz, houve no coração dele um arrependimento profundo por ver os seus filhos e filhas vivendo daquele jeito. Deus julga uma segunda vez a humanidade fora do jardim, agora com o dilúvio. Bem, a humanidade segue a história pós-diluviana com a família de Noé,
e começa a repovoar a terra, e surge o capítulo 11 do livro do Gênesis, um capítulo imediato atrás do que a gente viveu. E aqui no capítulo 11 conta a história para a gente da Torre de Babel, onde a rebeldia do jardim, que também se implementa fora do jardim, Deus julga de novo, é reincidente. Aqui a turma é cabeça dura mesmo, é igualzinha a nós, e eles insistem nisso, eles dizem, não, nós vamos reinar sobre essa coisa aí. Nós queremos o nosso nome célebre. Olha o que os caras falam. Nós queremos fazer o nosso nome célebre, nós não queremos viver como coadjuvantes, a gente tem que ter protagonismo nessa história, é nós na fita, é nós na frente dessa história, Deus que se cuide, porque Ele julgou a gente no jardim dEle, Ele julgou a gente nesse mundo quando expulsou, mas agora nós vamos fazer uma torre tão grande, que alcance os céus, nos céus, são os céus que são os céus do Senhor, como disse o salmista, Deus deu a terra aos homens, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens, então nós vamos fazer uma torre tão alta, que alcance os céus, e a gente vai tomar esse lugar lá para nós, a gente vai fazer uma rebelião, essa turma do céu, essa gente do céu, que a gente forte e boa, e usa a lógica para a construção disso, do modelo imperialista humano, que é se sobrepujar sobre o mais fraco. Tudo que a gente lê no Gênesis, até o capítulo 12, é essa coisa do mais forte se sobrepujando sobre o mais fraco. Quem tem menos condição vai sobreviver menos. O homem é lobo do homem, como já disse alguém, e é o que a gente vê nas páginas do livro do Gênesis. Aí Deus julga uma terceira vez a humanidade e diz, basta, vocês são obstinados demais, isso aí já é rebeldia obstinada, vocês afrontam a mim, vocês não percebem quem são e o quanto precisam de mim, vocês ao afrontarem a mim, afrontam a si mesmos, a vida de vocês mesmos, e Deus faz surgir, é o relato do autor do Gênesis, as nações, é a origem das nações. Deus faz com que aquela turma que falava uma só língua, que era um grupo unido, ainda que com suas limitações, mas dialogava entre si, havia diálogo, e Deus faz a separação das línguas, e como consequência da separação das línguas, a separação das nações é a Gênesis das nações, surgimento das nações, e é uma nação de rebeldes obstinados, ou seja, uma nação de malditos. Fosse aqui parada a história, nós íamos perguntar a Deus, e aí o que restou deles? São obstinados rebeldes. Eles não têm limites, eles insistem, e eles vão, nessa insistência em me afrontar, se destruindo. Não vai restar muito deles, aliás, não vai restar nada deles. Eles não conseguem perceber que precisam de mim. Eles acham que podem prescindir de mim, e não podem. Eu sou a fonte da vida. E aí a conclusão que chegaríamos então, o que resta deles? São nações de malditos. Mas o autor do Gênesis dá sequência na história, e já no capítulo 12, ele chama um homem chamado Abrão, e ele faz um chamado e uma promessa. É importantíssimo lermos esses 3 primeiros capítulos com cuidado, e linkados em toda a história que dei como pano de fundo. O Senhor então disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O Paulo apóstolo vai dizer depois que esse cara aqui é o pai da fé. Ele é o primeiro assim, a crer de verdade, a se lançar de verdade. Ele é a gênesis da confiança no sobrenatural. O Abrão é o oposto da turma do capítulo 11 para trás, dos rebeldes. Abrão é o submisso. Abrão é o que abre mão do seu senhorio, de ser o padrão e a referência, e entrega e confia padrão, referência, cuidado nas mãos do Senhor. O Abrão é essa personagem que pega a sua própria história, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e se estabelece num lugar, aliás, ainda nem se estabelece, e só vai.
confiando que Deus tem um chamado. Esse é o extraordinário dessa história, porque Deus diz assim, o que vai ser deles? Eles destruíram a própria história. Eles se destroem e viraram nações, várias nações de malditos, nações amaldiçoadas, por se destruírem, por pegarem pesado com a própria história, abrindo mão da fonte da vida. O que será deles? Eles fragmentaram e chegaram no flagelo da própria história. Se destruíram. Viverão destruídos e serão malditos para sempre. Deus diz, não. Não serão. Eu vou pegar a história deles em minhas mãos e vou redimi-los. Eles mesmos não podem redimir a própria história, mas eu farei. E aí Deus chama um homem, uma pessoa, e diz, eu vou fazer de você uma nação. Mas não farei de você só uma nação, farei de você uma nação que é antítese a todas as outras nações do capítulo 11, a todas as outras nações do mundo. Eu farei de você uma nação antagônica a esse padrão onde a humanidade é a referência. A humanidade é o padrão, que tudo gire em torno do próprio umbigo. Abrão, eu vou fazer de você uma nação de benditos. Eu vou fazer de você uma nação abençoada. Essa turma, aliás, Abrão, do capítulo 11, faz tudo isso querendo ter vínculo com um nome célebre. Faremos o nosso nome conhecido. Tornaremos o nosso nome célebre. Vamos construir um mundo no qual o resultado disso seja o apego à nossa história, ao nosso nome. Vamos vincular o nosso nome nas histórias que a gente faz e que a gente fez. E aí Deus diz, eu vou dar a você uma bênção, farei de você uma nação abençoada. Eu vou tornar o seu nome célebre. Eu farei o seu nome conhecido em toda a terra. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E sabe como é que Deus faz isso? É na pessoa de Jesus, que diz a palavra que é nome, que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Deus Pai deu-lhe um nome, vai dizer Paulo apóstolo escrevendo aos Efésios, que é sobre todo nome. Nome que é sobre todo nome. E aí Deus está dizendo, então, Abraão, eu vou te fazer a antítese do capítulo 11. Uma pessoa, uma família, um povo abençoado. Não um povo amaldiçoado. Eu vou vincular o meu nome a você. Todos que te abençoarem serão abençoados. Todos que tentarem te amaldiçoar já estão amaldiçoados, serão amaldiçoados. E em ti, todos os outros povos da terra serão benditos. O que Deus está dizendo é, eu vou fazer um povo que vai buscar e restaurar todos os outros povos do capítulo 11. A história do capítulo 11 é a história da gente, que tantas vezes prescinde de Deus, que tantas vezes até o reconhece, porque essa turma reconhece, sabe que os céus governam, mas não se dobram os joelhos dessa turma ao céu. Não se dobram os joelhos dessa turma, não confessam as línguas dessa turma que há um Senhor, Criador de todas as coisas, soberano e que governa todas as coisas. Abraão é o que vai buscar essa turma, dizendo, sim, Senhor, cumpra em mim os teus propósitos. Quais são? E Deus diz, eu farei de você um povo abençoadíssimo. E não só farei de você um povo abençoadíssimo, mas por seu intermédio, todas as outras famílias, ou na minha versão, todos os outros povos serão benditos.
O Deus da tradição judaico-cristã, nunca esqueça disso, querido e querida. É um Deus que busca a gente quando a gente fracassa nas nossas histórias. O Deus da tradição judaico-cristã é esse do capítulo 12, que depois de uma terceira obstinação da humanidade, ele põe a mão na cintura, imagina, e faz... De novo, vocês vão se rebelar contra mim? De novo. Olha eles aí, Deus diria para os anjos, olha o que eles estão fazendo aí. De novo se levantaram contra mim, se revoltaram contra mim. Não aprenderam nem no jardim, não aprenderam fora do jardim, e de novo. Não é mole não, ai. Acho que Deus diria, meu Deus do céu, vocês não são fáceis não. Ele não podia dizer isso que ele é próprio Deus, né? E aí os anjos ficam ali pensando, o que ele vai fazer agora? Porque no jardim, beleza, ele fez lá cumprir a misericórdia e a graça que a gente já conhecia da face dele. A gente viu ira e ele estava bem severo no capítulo 6 e ele puniu a terra com o juízo do dilúvio, a humanidade com o juízo do dilúvio, e consequentemente a terra também. O que ele fará agora? Com esses rebeldes obstinados, aí Deus diz, pois bem, vou fazer uma nação. E eu vou fazer, porque não pode, essas nações de malditos não conseguem se redimir. Eles que destruíram a história, eles não conseguem se redimir. Eu farei uma nação de benditos e vou transformar essa nação de benditos no caminho que restaura todas as outras nações. É por isso que ele diz para Abraão, em ti, por teu intermédio, serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus não estava de caso pensado com um povo que chamou para si. Deus cria para si um povo, de caso pensado, com todas as famílias da terra, com todos os povos da terra. Cria para si um povo que vai ser ventre messiânico, para que nele, seu povo, todos os outros povos da terra sejam abençoados, saiam da rebeldia e entendam também o que esse homem chamado Abrão entendeu. E o que tem de lição para a minha vida? Primeiro, essa sensação mesmo de perceber que uma hora a vida se esgota, sai da nossa mão. Uma hora o que a gente construiu se mostra insuficiente, incapaz de sustentar a história seguinte. Vídeo que a gente tem vivido agora em 2020. Por um acaso achei reunindo os livros que tinha, que ainda restaram da mudança passada para doação, a gente separou a maioria para doação. Por um acaso achei um livro que foi escrito há quase 10 anos atrás, fazendo uma predição, uma profecia, a partir de análises históricas. Não é um livro de nada de espiritualidade, é um livro sobre segurança governamental no Brasil. Quem me deu foi uma pessoa que trabalha nessa área, e me entregou como um presente da área que ele trabalhava. Eu recebi o livro. Não lembro o que ele significou como leitura na época, eu li, mas achei muito interessante porque é o que vai ser o Brasil em 2020. E aí, reli um pouquinho desse livro, o cara passou longe, errou por muito, a partir de conclusões históricas, hein? A história é cíclica, e ele fazendo uma análise cíclica da história, disse, mais ou menos seguindo um padrão cíclico, para 10 anos é isso aqui que deve acontecer. Errou longe, passou longe. E não só pelo contexto da pandemia, mas pelo contexto político. Pelo contexto histórico-político que a gente está vivendo, que bagunçou tudo que o cara previu. Tudo que ele organizou na sua mente como caminho para o futuro, usando a história como padrão. E o mundo construído pelos homens, é isso mesmo. Ali, na história do livro, pensando numa nação. Mas eu e você temos tantas vezes essa percepção dentro do ambiente ao nosso redor, de que o que a gente estruturou e construiu é insuficiente para assegurar e para garantir a história. E a gente invariavelmente passa, em algum momento da vida, por esses dois polos, que é o polo da frustração, por perceber que o caminho não vai dar, e a gente cai dentro para fazer mais.
A gente se esforça mais, a gente se esgota pensando é insuficiente e eu preciso dar mais de mim, para que isso sustente tudo que eu pensei, tudo que eu planejei. E a gente faz escolhas erradas que destroem coisas, a gente faz escolhas certas que são insuficientes e a gente cai dentro, nessa frustração de perceber que tudo que a gente construiu ou que a gente ainda está por construir é insuficiente. E o outro caminho é a depressão. É a gente sentar, olhar e falar, não tenho mais energia, não tenho mais forças para tentar sustentar a própria vida. E eu percebo que o que eu construí, ou o que eu ainda poderia construir, é insuficiente. Eu percebo que o que eu destruí, muitas vezes, é definitivo e irreversível. O que resta para nós? Aí Deus diz, pois bem, resta a mim. Resta a mim. Porque a história de Abraão é a história de gente que se volta de novo para Deus. E Deus diz, eu sempre estive aqui. E eu quero derramar sobre vocês a minha bênção. Não é tanto sobre resultado, porque resultado é mais da turma do capítulo 11, que olha e fala assim, nós vamos fazer isso para tentar alcançar aquilo. Aqui não é tanto de resultado. Se perguntar para o Abrão qual é o resultado, ele nem sabe muito. Aliás, o resultado acontece com ele de maneira progressiva, discreta, um pouco demorada. É assim que vai, um pouco demorada porque é a minha leitura. Para eles, muito demorada, tanto que eles tentam dar jeito no resultado. E é mais companhia na jornada do que resultado. Perguntasse para Deus, o Abrão, e o que eu ganho com isso? Saindo da minha terra, da minha parentela, da minha família, largando a minha história ao redor, o que eu ganho com isso? E Deus diria, a mim. Você terá a mim. E em tendo a mim, descobrirá que quem tem a mim, de verdade, tem tudo que precisa. Aí o Abrão diz, então eu vou. Então eu vou. Estou dentro. Larga tudo. E segue a Deus. A primeira coisa bacana desse texto para mim é essa possibilidade que temos, eu e você, quando nos deparamos com essa verdade, porque via de regra a gente é rebelde mesmo. Mas quando a gente se depara com essa realidade de que a nossa obstinação em fazer a vida acontecer do nosso próprio jeito, de acharmos que está nas nossas mãos só, constrange a gente e revela-se para a gente insuficiente para tocar a vida. E aí, esgotados, ou por empenhar mais força, ou porque não há mais energia emocional na gente, a gente tem refúgio em Deus. Abraão é o primeiro, é o pai da fé, porque ele ensina para nós que para esses que tentaram fazer a vida funcionar, do seu próprio jeito, e ela não funcionou, o software não rodou adequadamente, travou. Para esses que entenderam que não é possível prescindir de Deus, há refúgio em Deus. Deus é o Deus que pega essa turma de gente que bateu cabeça na própria vida e diz, eu vou acertar vocês, eu farei uma nação abençoada, e eu farei essa nação abençoada, para que vocês tenham a história de vocês redimidas. Eu gosto muito dessa face do Evangelho, que pega histórias, pessoas, vidas esfaceladas, destruídas. E Deus diz, eu vou dar uma esperança de restauração e de reconstrução de rumos para você. Evangelho é a gente que pega tudo isso que sobrou, junta nas mãos e diz, está aqui. O que a gente faz da vida agora? E Deus diz, vivam do meu jeito. Levem-me em conta. Administrem a vida. Façam a vida funcionar. Mas todas as vezes que precisarem de um padrão e de uma referência, chamem a mim. Eu quero ser parceiro de vocês na construção da história de vida. Uma coisa boa que separei para nós aqui é essa experiência sobrenatural de depender de Deus. De olhar para tudo ao redor e falar, e agora? E agora? E enquanto eu me debruçava sobre esse texto, também me debrucei sobre minha vida, né? Sobre os e agoras que já passei, né?
Agora mesmo, há 3 meses atrás, há 90 e poucos dias atrás, a gente estava já sob ameaça de pandemia e eu olhava para tudo que tinha para acontecer e pensava, e agora? E agora como é que será a nossa história enquanto igreja? E Deus tem sido gracioso, sustentando-nos, amando-nos, fazendo com que a gente se comprometa um com o outro. E a jornada tem sido dura, longa, todavia possível. Em meio a esse deserto chamado pandemia, em meio a esse mar revolto chamado pandemia, Covid-19, coronavírus, em meio a um monte dessas coisas aí, que alguns falam assim, isso é demônio. Eu acho que não é demônio, não, mas que o demônio fica feliz da vida com isso tudo, fica, que isso desorganiza a nossa vida de ponta cabeça e faz surgir essa interrogação uma vez mais. E agora? E agora? E o e agora é resolvido com Deus dizendo, então, eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Foram vocês que me deixaram. Eu sempre estive, aliás, eu sempre estarei. E a história do Abraão, o chamado do Abraão, é um chamado a nós, rebeldes, obstinados, a voltarmos para Deus e dizer, Senhor, estamos aqui de novo. Prescindimos do Senhor e entendemos que o Senhor é imprescindível. Acolha-nos, sustente-nos, faça de novo o teu querer na minha vida. Eu te entrego o senhorio, porque não há instância da vida que Deus não se relacione com soberania. Não há instância da vida humana, não há jurisdição que não diga respeito a Deus. Ele é Senhor. E terrível coisa é lutar contra Ele. Abraão é essa esperança de fôlego novo, de dizer, ufa, então, Senhor, está aqui a minha vida. Cuida dela. Cuida dela. Restaura e faça cumprir o teu querer. Eu tenho um monte de quereres meus. Mas eu te peço e confio, cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Esse é Abraão. Aliás, Abraão é mais do que isso. Abraão é esse cara que é, de uma maneira extraordinária, desprendido de algemas que o impeçam, que sejam capazes de impedi-lo de ir na direção do que Deus tem para fazer. Abraão é esse cara. Porque o convite, assim, quando a gente passa rápido, parece bacana, mas é um desafio grande. Pensa no que é no versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes. Sai do meio dos seus amigos, do contexto que você vive. Abre mão da sua própria história e de você mesmo e vem viver comigo. Abraão é esse cara que olha, eu imagino, tirando o meu jeito, a minha cosmovisão, a minha maneira de enxergar a vida como referência para a história lida, eu imagino que o coração tenha doído. Eu fico brincando aqui na igreja e em casa também, a turma de casa principalmente me sabota muito nessa fala. Eu fico dizendo que eu estou aqui na Zona Sul de Niterói, numa igreja bacana, bem acolhedora, bonita, amorosa, mas que assim, raiz mesmo, eu sou de São Gonçalo. Papagoiaba é o nome usado para lá, para essa coisa. E eu chego lá em São Gonçalo, assim, São Gonçalo não é o lugar mais bonito do mundo. Está muito próximo de um dos mais feios, aliás. Mas é onde está a minha história. É ali que eu tenho vínculos, ali que escreveram linhas na minha vida, ali que eu escrevi linhas na vida dos outros e vivi mais da metade da minha vida naquele lugar, com pessoas marcando minha vida e sendo marcado por pessoas da minha vida. Se perguntassem se tem vontade de voltar hoje, eu vou dizer, eu não sou bobo. Eu gosto de conforto, eu gosto de estética, eu gosto da natureza, e lá isso é bem limitado. Mas perguntava, você quer cortar todas as raízes lá? Eu falo, quando elas foram cortadas, elas tiraram também parte de mim. Era a minha história. Então é um carinho grande, é um vínculo afetivo grande,
que foi construído. Deus diz assim para Abraão: larga tudo isso e vem para uma terra que eu te mostrarei. A brincadeira que fazem é, se ele morasse em São Gonçalo, ele largava facinho. Facinho. Bem, sei não sei não. Mas eu sei que quando Deus faz convites similares a gente como a gente, as algemas se revelam com muita facilidade. Quando Deus faz convites similares a mim e a você, a gente tem de imediato referências na cabeça dizendo: eu não estou pronto, eu ainda não posso. O que eu já ouvi de argumentos dizendo: pastor, eu acho tão bonito tudo isso que vocês vivem e queria muito que meus filhos vivessem isso. Eu digo: mas isso é para você, isso é para a tua vida. E algumas vezes, aliás, muitas vezes, eu ouvi: eu quero, mas eu não estou pronto, eu não estou pronta para isso. O que a pessoa está querendo dizer quando usa essa ou outras palavras similares a essa é: o senhor não sabe, pastor, mas eu tenho coisas na minha vida que me impedem de seguir o que o senhor tem para a minha vida. Você não sabe, pastor, mas eu não posso ser seguidor dos que aderiram à fé. Eu não posso ser da turma do Abrão, porque eu tenho um monte de algemas que prendem a minha vida. Abrão é esse cara que descobriu, e muito provavelmente tinha vínculos fortes lá. Ele leva consigo, por exemplo, seu sobrinho. Seu irmão morre, ele adota para si, ele e Sara adotam para si Ló, o seu sobrinho. Trazem como experiência de vínculo familiar, como se fosse filho, ama aquele moço. Abraão é um cara que mostra alianças afetivas muito bem consolidadas. Mas Abraão é um cara que percebeu, que entendeu que existe alguém que é libertador de todas as algemas. De todas as algemas. Deus é esse cara. Deus é essa pessoa que quer se relacionar com a gente por esse viés, dizendo: vem, e você vai abrir mão de tudo. Eu vou tirar todas as algemas que impedem você de viver comigo. Alguém já disse assim: se você tem alguma coisa, ou alguém, que você não pode abrir mão, se você tem algo que não consegue abrir mão, que não pode viver sem, se você tem alguém que não pode abrir mão, não é você que tem esse algo ou esse alguém, é esse algo ou esse alguém que tem em você. Se você tem alguma coisa que não pode viver sem, é essa coisa que tem em você e você se tornou refém dela. Deus é esse personagem, é essa personagem na história de Abrão, dizendo: eu farei um povo livre de algemas. Não é um povo que não sinta quando abre mão. É um povo que entendeu em mim, que vai perceber em mim, e quando perceberem em mim isso, jamais abrirão mão de mim. Vão descobrir, como diz os evangelhos, um tesouro que é muito maior do que todos os outros tesouros, uma pérola que é muito melhor do que todos os outros tesouros. É esse evangelho, é essa relação com Cristo Jesus. É aquela história que a gente tem de marca profunda. Quando eu era criança, eu pegava filmes de máquina de fotografia. Pode acreditar, antigamente existia esse negócio, aquele filme meio amarronzado assim, e usava aquilo para ver o sol. Aí botava assim para a gente poder ver o sol. Dobrava mais do que um para poder enxergar com clareza, e botava na direção do sol. Mas crianças, você sabe como é que é. Depois ensinaram para a gente que não podia fazer isso, que prejudicava a gente. Mas aí volta e meia tirava e olhava para o sol direto, sem aquele negócio. E depois, quando fechava os olhos, a imagem continuava lá. Mesmo que a gente já não estivesse enxergando ele, a imagem dele continuava viva, construída, forte. Aquela luz que a gente tinha visto continuava viva, que
tudo ao redor, você já deve ter tido essa experiência. Se não teve, não faça isso, que traz prejuízo mesmo. Tudo ao redor escuro e aquela bola brilhando aqui na nossa visão, mesmo de vista fechada. Jesus e o Evangelho de Cristo Jesus é essa relação que, uma vez que a gente viu de verdade, vivenciou de verdade, experienciou de verdade essa relação, uma vez que a gente foi abraçado, acolhida por isso, não tem mais como tirar essa referência da vida. A gente sente dores algumas vezes por ter que abrir mão de local, de pessoas, de situações que nos são caras e agradáveis demais. Mas a gente entende, ele vale a pena, por ele vale a pena. Encontrei alguém que dá todo sentido à vida, e mais, alguém que sem fazer parte da vida, a vida perde todo o sentido. Jesus é essa pessoa. Abrão ainda é o caminho para a apresentação dessas pessoas, é o ventre messiânico, o caminho que só pode ser construído pelo Senhor. Por isso que Abrão se casa com Sara, seu filho com Rebeca, o filho do seu filho com Raquel. Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, Jacó com Raquel. Todas elas não conseguem engravidar, nenhuma delas consegue engravidar. A gravidez só é possível, a criação do povo só é possível por causa da intervenção de Deus, dizendo, eu que vou criar essa história, eu que farei essa história. E Deus, então, redime-nos em Jesus. A porta para essa entrada é Abraão. Eu espero que essa história de descansar num Deus que escreve as nossas linhas das nossas histórias, eu espero que essa história de confiar que a gente vai poder abrir mão, porque Deus vai arcar com a conta de levar-nos daqui até o plano que separou para nós. Eu espero que esse alento motivador de contarmos com algo que é para além das forças e dos recursos que a gente tem, que é sobrenatural, que é Deus agindo na minha vida, na sua vida, alcance o meu coração e o seu coração, para a glória do Senhor. Eu espero de verdade que nesse tempo de luta, a gente consiga botar a nossa referência, não por conceito só, talvez por conceito a gente já tenha conseguido fazer, mas de maneira prática e verdadeira, que o meu coração e o seu encontre descanso nessa pessoa, nesse Deus amoroso, que não desiste da gente, que imediatamente depois de ver-nos obstinados uma vez mais, e mais outra, ele diz, eu vou resgatá-los. Farei uma nação de abençoados, porque eles não conseguem fazer. E vou redimir a história deles. Trarei aquele que vai vencer onde eles fracassaram. Eu espero que essa percepção de um Deus que nunca desiste de gente como a gente sustente a minha caminhada e a sua, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar uma vez mais? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque ela é viva, verdadeira, e ela consegue trazer-nos consciência da nossa limitação, da nossa fragilidade, das nossas esquisitices e dos nossos caminhos tortos. Mas ela também nos traz esperança de que tu és um Deus que busca os seus, que pega os malditos do capítulo 11 e promete transformar todas as famílias, todos os povos em benditos, porque tu nos amas. Eu te peço, consolida no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs essa percepção da tua graça, da tua misericórdia que não tem fim, que não se esgota, que se renova todo dia. A tua ira dura um tantinho só, como diz o salmista, só um pouquinho. Mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia não tem fim, não se esgotam. Então consolida o meu coração nessa verdade, eu te peço, o coração dos meus irmãos e irmãs, nessa verdade. Deus, eu te peço que quando a sensação de que a gente virou a vida de ponta cabeça e de que o mundo que a gente construiu, a nossa imagem e semelhança, é um mundo ruim, quando isso acontecer, gera no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs essa esperança de redenção que o Senhor prometeu a Abraão, de que há um mundo e uma maneira de gerir um mundo diferente,
Eu te peço, apresenta isso para a gente com frequência, para que o nosso coração se apegue a isso e não a nós mesmos. Deus, eu te peço, para a glória do teu nome, quebra as algemas que prendem o coração de homens e mulheres que não podem se disponibilizar, que não conseguem encontrar forças para se disponibilizarem, para seguir aquilo que tu tens. Ajude-nos a vencermos a nós mesmos e as nossas inquietações, as nossas fragilidades, as nossas limitações internas, aos nossos pecados. Ajuda-nos a vencermos a nós e ao espírito da serpente que foi plantado em nós. Planta em nós o teu Espírito Santo. Planta em nós, te peço, capacidade de submeter-nos ao teu querer, à tua vontade, de submissão aos teus caminhos, de confiança de que tu tens boa, perfeita e agradável vontade para implementar na nossa história de vida. Quebra, eu te peço, as algemas ou a ideia, o medo de romper com algemas e com histórias para seguir o teu caminho. Leva-nos libertos de nós mesmos para junto de ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, turma boa. A Marcela e o Cláudio já estão apostos lá para mais um louvor, a gente já está quase encerrando. Depois eu volto para um tempo de bênção para mim e para você e de uma última oração. Que Deus abençoe vocês. Marcela e Cláudio. Não sei se é possível, né, colocar aí a conta da igreja. Bom, enquanto a gente estiver cantando essa canção, você pode anotar aí os dados para fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta. Bom? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz bancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Amém, amém. Que Deus abençoe a todos e todas, que a gente consiga guardar no coração essa percepção da presença dEle, de estarmos na presença dEle. Eu bem sei que, como é para mim, imagino que seja para vocês também, que tantas vezes a gente se esquece de que vive na presença de Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas, mas que Ele consiga encontrar em nós verdadeiros adoradores e que momentos como esse que a gente pôde viver tragam para nós essa percepção clara de um relacionamento próximo, possível e extraordinário, aliás, também, com o Senhor dos Senhores. Quero agradecer a participação de todos vocês nessa história de pandemia, de luta, de isolamento, muitas pessoas construindo caminhos no deserto, mostrando a glória e a graça do Senhor. Então quero agradecer a você que tem feito investimentos de tempo, de vida, de recursos para a gente chegar até aqui. A gente ainda precisa de mais, a gente precisa de mais participação. Mas eu quero agradecer a vocês, a turma que está servindo isolada lá no sertão da Paraíba, que acompanha a gente com frequência, a turma de Manaus que tem acompanhado a gente, as famílias no Espírito Santo, inclusive famílias que migraram daqui para lá agora, a turma de São Paulo que tem sido um apoio, um porto seguro para a minha vida nessa caminhada e para a minha igreja também, tem ajudado a sustentar com mantimentos muitas pessoas ao redor. Quero agradecer a essas pessoas tão generosas, a turma de Curitiba que assiste com a gente, óbvio, a turma aqui do Rio, de Niterói, a nossa igreja amada que está aqui, que vive aqui, que convive aqui, a essa turma toda, minha gratidão.
conto com vocês, a gente precisa do apoio de vocês para continuar seguindo. Você já deve ter tido aí a disponibilidade da conta da igreja. Faça a sua doação, faça a sua oferta, faça com generosidade para que a gente vá implementando o reino sem ficar fazendo conta de para que lado vai, que não vai. A gente fala, Senhor, está aqui, tem todo esse recurso, o que a gente faz? E Deus fala e a gente vai. Então seja generoso, generosa. A gente ainda precisa de investimentos aqui na parte técnica. A turma da técnica já fez uma listinha para nós, assim, do que precisa. Então, você empresário, empresária, tem recursos, procura a gente tem projetos para fazer melhor ainda aqui. Vai começar aqui a organização dinâmica da volta. A gente não tem previsão de volta, a gente está em organização de volta para que isso aconteça com segurança. E enquanto a gente não tiver duas coisas, uma, orientação das autoridades sanitárias para que isso volte, para que isso aconteça, a gente não volta. Segundo, mesmo tendo, enquanto a nossa avaliação interna não for de segurança plena, a gente não volta, a gente está organizando para isso, mas a gente precisa de recursos, de ornamentação, então ajuda a gente a investir nisso, a buscar isso, ajuda a parte técnica. Como é que é o nome da coisa que vocês precisam lá? Como é que... É uma placa de captura, é uma coisa boba, assim, pouca coisa. Aí você, empresário, empresária, ajuda a gente precisa de recursos, busca, sei que talvez você tenha recursos para ajudar a gente precisa ajudar outros. Tem alguns missionários lá no Rio Grande do Sul me mandando mensagem, pedindo auxílio, eles não conseguiam pagar o aluguel onde estão, óbvio, nesse tempo é muito difícil, e eles receberam a doação de um lugar, de uma outra igreja, de outra denominação. Olha que reino maravilhoso esse de Deus, né? Para eles se reunirem. Mas o lugar está precisando de muita obra, não tem a menor condição deles reunirem lá. Então eles precisam de recursos. Olha, não é tanto que eles precisam. Então ajuda, pastor, eu quero ajudar esses missionários, me procura, faz contato comigo, para a gente mandar recursos para essa turma, para que passar por nós só para chegar para essa turma lá, para que a gente abençoe essa turma que eles estão precisando de lugar. Eu sou grato a Deus pelo cuidado que Ele tem com a gente, e muito grato, porque eu esperava, aliás, tem sido uma luta grande, mas eu esperava que a gente caminhasse para trás, mas Deus tem sido generoso e tem feito passar por nós recursos que suprem a nós e que conseguem, eventualmente, algumas vezes, e de maneira generosa, alcançar outras vidas. Então, se essas coisas aí alcançaram seu coração, se você tem como ajudar, diz assim, pastor, estou aqui, conta comigo, que o Senhor me use os recursos que tenho para essa história. Vamos precisar de gente da saúde, segurança do trabalho para organizar tudo isso aqui. Vamos precisar de gente com planejamento estratégico de entrada, de organização daqui. A gente não quer só separar cadeiras e ficarem distantes, a gente quer fazer um lugar aconchegante. A turma de arquitetura, decoração, pode procurar, já tem uma turma montada para isso, mas pode me procurar, dizer, pastor, eu estou aqui disponibilizando meus recursos, meu talento, meu dom para servir nessa história, para a gente estar junto. Então, até mais. Um beijo grande para todos vocês. À noite a gente está junto uma vez mais. Hoje quem prega é o pastor Mauro, à noite, quem traz a palavra para nós. Que seja um tempo abençoador, como tem sido sempre, quando Ele ministra para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.